Boa noite, né? Boa noite mais uma vez. E hoje nós vamos direto ao ponto, como se diz, né? Eu não temos o violão, mas como diz as escrituras, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês é um salmo que também é um salmo bem conhecido, mas que com certeza tem uma mensagem especial para nós nessa noite, amém? O salmo é o salmo número 128, e eu vou estar lendo para vocês. Diz assim, ó: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Então, como eu falei para vocês, esse Salmo 128, ele é um salmo muito especial, conhecido, e que traz algumas promessas para a nossa vida, né? Eu gosto sempre de enfatizar quando há oportunidade que nós servimos um Deus de promessas. Nosso Deus é um Deus de alianças, ele é um Deus de pactos, né? Então, é da característica de Deus fazer pactos, é da característica de Deus fazer alianças. Por isso, quando a gente casa, a gente faz uma aliança, né? Quando o que Jesus fez lá na cruz com a gente, quando Jesus morreu lá na cruz, Jesus fez nada mais, nada menos do que uma aliança. Lá na cruz, ele fez uma aliança de sangue. Quando ele morreu ali naquela cruz, com o seu sangue, ele comprou para Deus todos os povos, nações, tribos e línguas, né? Jesus comprou com o seu sangue. E hoje nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Por quê? Porque fomos comprados com o sangue dele lá na cruz. Amém? Então, se a gente for fazer um estudo, desde o Antigo Testamento, um estudo geral na Bíblia, nós vamos ver essa característica de Deus, né? Que Deus ele tem esse hábito, essa característica de fazer alianças com o seu povo. Então Deus é um Deus de alianças, um Deus de pactos, e ele é também um Deus de princípios. Deus é um Deus que estabeleceu princípios e a gente aprende com Deus e com a sua palavra que se eu quiser ser abençoado, se eu quiser receber as bênçãos de Deus sobre a minha vida, as promessas de Deus sobre a minha vida, eu vou precisar aprender e praticar esses princípios. É claro que nós aprendemos também que nós não somos dignos de nada daquilo que recebemos da parte de Deus, das bênçãos que alcançamos, nós não alcançamos por causa do nosso mérito, porque nós somos dignos. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo é que nos torna dignos. O amor de Deus, o amor incondicional dele, é que faz com que a gente se torne digno de receber as suas bênçãos. Mas isso não me dá o direito de sair por aí vivendo uma vida dissoluta, quebrando tudo que é princípio, achando que Deus vai me abençoar, vivendo uma vida de qualquer maneira, né? Não funciona desse jeito, né? Deus até, eu acredito assim, até que ele tolera, muito tempo Deus tolera muita coisa na vida de muita gente, até nas nossas vidas, por dois motivos. Pela ignorância, às vezes você está fazendo algo que no teu entendimento aquilo não é errado, não é tão errado, e eu imagino até que Deus, ele faz, como a gente costuma dizer, faz vista grossa, né? Faz de conta que não está vendo, porque na verdade não caiu a ficha ainda, né? Você ainda não teve aquele entendimento
que está fazendo algo que é considerado errado aos olhos de Deus. E também eu diria que existem momentos na nossa vida que nós somos feridos, somos machucados. Eu já falei isso aqui para vocês no outro estudo. Espiritualmente falando, quando a gente é muito ferido, ou quando a gente foi muito machucado, ofendido por alguém, a gente falou muito sobre o perdão aqui da última vez, né? Essas feridas emocionais, elas nos tornam temporariamente fora de área ou desligado. Tá me entendendo? A gente não consegue viver toda a plenitude de Deus e não consegue enxergar com os olhos de Deus quando a gente é muito machucado. Quando a gente está muito machucado, está naquele processo aguardando a cura, né? Não sei se eu cheguei a explicar para vocês, eu acho que já, que assim como uma ferida física, ela tem um tempo para sarar e cicatrizar, a ferida espiritual, ela também tem um tempo para sarar e cicatrizar. E dependendo do tamanho da ferida, esse tempo pode ser grande. Eu sempre gosto de citar de exemplo uma pastora que hoje ela é conhecida no mundo inteiro, o nome dela é Joyce Meyer, e a pastora Joyce ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai, quando era criança. Então, esse tipo de ferida emocional é um tipo de ferida que ela não é instantânea, não se cura uma ferida dessa de forma instantânea. Isso pode levar 5 anos, pode levar 6, pode levar 10 anos para se ter uma cura plena de uma ferida desse nível, tá entendendo? Então a verdade é que quando a pessoa ela foi muito machucada, enquanto ela está naquele processo ali de cura, de restauração, a visão espiritual da pessoa, ela fica meio que embaçada. É como se você estivesse usando um óculos com a lente suja, embaçado. Você está enxergando, você não está vendo de forma 100% correta, 100% plena. Né? Até, por curiosidade, diga-se de passagem, tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito bacana, que ela traz um ensinamento muito profundo, quando Jesus Cristo ele ora por um cego, e ele pergunta para aquele cego, você está enxergando bem agora que eu orei por você? E aí aquele cego responde para Jesus, eu estou vendo pessoas como árvores. Aí Jesus olha para ele, ó, então você não está enxergando bem ainda. Não está legal esse negócio. Né? Você está achando que pessoas são números, que pessoas são árvores, comparando pessoas com objetos, né? Então quer dizer, você está enxergando muito mal. Tem que dar uma melhorada boa aí, né? E aí onde Jesus, eu não me lembro se é nessa passagem quando Jesus ele faz um lodo, né? E ele põe no olho daquele cego com uma espécie de barro com água. E aquele cego, então, ele volta a enxergar. Aí Jesus pergunta a segunda vez, e agora você está enxergando? E aí ele responde, sim, agora eu estou vendo realmente, de fato. Então, isso é uma realidade também nas nossas vidas. Quando nós somos muito machucados, nós não conseguimos, até eu estava conversando com o Júnior agora há pouco sobre isso, que hoje existem pessoas que já não acreditam mais em pessoas. Existem pessoas que não acreditam mais no ser humano. Eu estava contando para ele a passagem de um personagem bíblico muito conhecido, que foi o profeta Elias, que depois de uma grande vitória espiritual, onde ele desafiou vários profetas de Baal, ele teve uma vitória muito grande, ele provou que o Deus que ele servia era o Deus verdadeiro, diante de centenas ali de profetas, 700 profetas de Baal. E depois de uma vitória tão grande, aquele homem teve medo. Ele teve medo e se escondeu numa caverna. E ali naquela caverna ele pediu a morte. Né? E é onde Deus aparece para ele e diz, por que você está fazendo nessa caverna, Elias? Né? Sai daí, teu lugar não é aqui nessa caverna. E é onde que o anjo enviado por Deus vai ali, alimenta ele, permite que ele descanse, que ele recobre as suas energias, e ali o anjo alimenta ele por 2 vezes, e vai acontecer um diálogo com Deus na sequência. Essa história está em 1 Reis, capítulo 19. E ali no diálogo que Elias acaba tendo com Deus, ele vai fazer a seguinte afirmação:
só eu fiquei só, né? Eu desafiei os profetas de Baal e eu estou só, eu fiquei sozinho, eu estou sozinho nessa guerra, eu estou sozinho nessa batalha. Então, e aonde que Deus fala para ele, não, você não está só. Eu conservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, a verdade, muitas vezes na nossa vida, são duas situações. Muitas vezes a gente tem essa sensação que está sozinho, que não tem mais ninguém do nosso lado, porque a impressão que dá é que é muito raro de encontrar pessoas que pensam como a gente pensa, que acreditam como a gente acredita e agem, têm atitudes semelhantes à nossa. É mais fácil encontrar o contrário. E também aquilo que eu estava falando antes. Às vezes nós nos decepcionamos tanto na vida, tivemos tantas decepções com o ser humano, fomos tão agredidos, abusados, violentados, ofendidos, desprezados, rejeitados, caluniados, enfim. São tantas situações que acontecem na caminhada da gente que muitas pessoas não acreditam mais no ser humano. Não acreditam que possa existir pessoas leais, pessoas fiéis, pessoas confiáveis, né? Mas eu quero, desde já, dizer para vocês que estas pessoas existem, né? Estas pessoas existem. A verdade é que isso causa em nós uma espécie de cegueira, né, espiritual. Quando eu sou muito machucado, muito decepcionado com o ser humano, eu fico com aquela visão turva, né, aquela visão do óculos embaçado. Então eu olho para o ser humano, eu olho para outras pessoas de carne e osso como eu, mas eu não consigo mais enxergar aquelas pessoas com os olhos de Jesus. Porque os olhos de Jesus são olhos de amor, são olhos de perdão. Jesus ele conseguia olhar um cobrador de impostos como Zaqueu e ver esperança nele. Jesus conseguia olhar uma prostituta, né? Ele conseguia olhar qualquer ser humano, em qualquer situação, como alguém precioso, alguém que tem esperança, alguém que tem valor, alguém que pode realmente ser transformado. Prova disso são os discípulos que ele escolheu, 12 discípulos, pessoas simples, pessoas sem cultura, sem muito conhecimento, e através da convivência com Jesus, aquelas pessoas tiveram a sua vida transformada. Mas por que elas foram transformadas? Foram transformadas porque alguém acreditou nelas. Alguém amou elas, alguém devolveu a confiança, alguém acreditou que seria possível. Nós, talvez, sem esses olhos de Jesus, sem esse coração de Jesus, nós não conseguiríamos fazer o mesmo. Hoje é possível fazer o mesmo. Hoje é possível agir como Jesus age. É possível falar como Jesus fala. É possível pensar como Jesus pensa, porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele e eu permito que Ele trabalhe na minha vida, Ele vai construindo o próprio caráter dele, o próprio DNA dele em mim. Então, se eu não me desviar desse caminho, a tendência é que, com o passar do tempo, eu deva ficar mais parecido com ele. Tem pessoas que, infelizmente, elas regridem, né? Ela está na caminhada cristã e acontece alguma situação que, de repente, ela regride. Ela piora. Mas, via de regra, não deveria ser assim. A caminhada cristã genuína, verdadeira, legítima, ela deveria só nos aperfeiçoar. O verdadeiro evangelho, ele causa isso, é um evangelho de impacto, de mudança. Então, Deus, como eu estava falando no início, é um Deus de princípios, né? E aqueles que cumprem os seus princípios, aqueles que se esforçam para guardar os seus mandamentos e os seus ensinamentos, eles vão receber recompensa por isso, vão receber bênção por isso. E o Salmo 128, ele está falando disso, ele está tratando desse assunto. Ele começa dizendo, bem-aventurado,
né? Eu já expliquei isso daqui em outra oportunidade, e acredito eu, que a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Então, mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, se eu quero ser uma pessoa mais do que feliz, se eu quero atrair felicidade para o meu lar, princípio número 1 da Bíblia, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, anda nos seus caminhos. O que é temer ao Senhor? Ainda existem pessoas que acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Eu não preciso ter medo de Deus. A Bíblia diz que aquele que teme a Deus não é aperfeiçoado no amor. Porque quando eu conheço o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus ele lança fora todo medo. Então a pessoa que ela realmente anda com Deus, ela conhece a grandeza do amor de Deus, o quanto que Deus nos ama a ponto de sacrificar o seu único filho ali na cruz, essa pessoa nunca vai andar com medo, ela nunca vai ter medo. Pelo contrário, ela vai se sentir uma pessoa segura, porque ela sabe que ela tem um pai de amor, alguém que está o tempo todo cuidando dela, que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem o consentimento de Deus. Então, a minha vida está sendo monitorada por Deus. Ainda ontem aconteceu um desastre lá em casa, né? Infelizmente, eu devia estar fazendo comida, alguma coisa, deixei o gás ligado. E eu não percebi, porque eu tive muito problema na minha infância com sinusite e rinite, e eu tenho o meu olfato ele é muito debilitado. Eu tenho muita dificuldade de sentir cheiros, né? Só quando é um perfume, uma coisa assim que é forte, eu consigo sentir, mas eu não tenho assim o olfato assim tão aguçado. Minha esposa ela já sente cheiro a quilômetros de distância. É incrível, né? Ela tem esse sentido bem aguçado na vida dela. E a verdade é que aquele gás ali ficou ligado, eu não senti o cheiro, saí de casa e ficou aquele gás lá ligado. A minha esposa, quando chegou, é que percebeu o cheiro, foi lá, desligou o gás. Mas, enfim, uma situação que poderia ter causado até uma explosão, né, um incêndio. Dizem que quando tem muito gás dentro de casa, se você riscar um fósforo lá, ou até mesmo ligar a energia, uma lâmpada. Que perigo, né, pastor? Chega alguém, liga uma criança, por exemplo, liga o fogão, né? Chega assim sozinho em casa e liga, isso é perigoso. Principalmente se ela tiver o mesmo problema do que eu, né? Que não sente cheiro, assim como eu. Mas, enfim, a minha esposa conseguiu desligar o gás, abriu as janelas e não aconteceu nada. Então, eu vejo nisso um livramento de Deus. Né? É um livramento. Né? Deus, ele livra a vida daqueles que temem a Deus. Então aqueles que temem a Deus, a Bíblia vai relatar inúmeras promessas. E uma dessas é exatamente essa que eu estou falando agora. Deus ele proporciona verdadeiros livramentos. Muitos de nós talvez não estaríamos mais aqui nessa terra se não fosse o amor de Deus, se não fossem os livramentos de Deus. Deus ele está o tempo todo cuidando da gente. Então, bem-aventurado, mais do que feliz, o homem que teme a Deus. Temer a Deus, como eu estava falando, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter respeito por Deus, é ter zelo por Deus, pelos seus princípios, pelos seus mandamentos, é levar a sério aquilo que Deus fala. Hoje, principalmente crianças, adolescentes, quando um pai, uma mãe dá uma ordem, às vezes se demora muito para corresponder àquela ordem, né? Às vezes tem adolescente que não vai na primeira, não vai na segunda, não vai na terceira. Precisa o pai ter que pegar uma cinta, um chinelo, uma vara, ou até ameaçar o filho de bater nele, para que então o filho vá lá e faça aquilo que o pai ou a mãe está pedindo. Por quê? Porque muitos filhos não têm uma visão correta da autoridade do pai e da autoridade da mãe, né? E por isso não correspondem da forma correta.
E o pior de tudo é que isso acaba sendo replicado para Deus na figura de pai. Muitas vezes, quando Deus fala alguma coisa, muitas pessoas não levam tão a sério o que Deus fala, porque elas têm aquela imagem do pai terreno e da mãe terrena que muitas vezes passa por cima. Né? O filho não obedeceu na primeira, não obedeceu na segunda, aí o pai já está meio de cabeça quente, ou a mãe está com pressa naquilo que ela pediu, ela pega, quer saber, deixa que eu faço. Né? O filho nem terminou, aí a mãe já está de cabeça quente, ela vai lá e faz. Então, por situações como essa, nós começamos a transmitir para os nossos filhos uma imagem errada da figura do pai, da figura da mãe, da figura da autoridade. E a gente, por causa desse entendimento errado, que muitas vezes nós até herdamos dos nossos pais, né? Apesar que lá em casa, com os meus pais, não era brinquedo, não. Não tinha esse negócio, não. Era vara, era cinta, era chinelo e não tinha molezinho. Mas hoje em dia está um pouco diferente, né? Hoje em dia, se você ameaçar de bater um filho, você está sujeito a ter que encarar o conceito tutelar. Essa aqui é a verdade, porque os valores estão corrompidos. Mas onde é que eu quero chegar? Deus não é como o homem. Quando Deus fala uma coisa, ele fala só uma vez, e quando ele fala, ele cumpre o que ele fala. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que Deus ele vela para cumprir a sua palavra. Diz ainda no livro de Números que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então o que Deus fala, ele cumpre. Então se tem uma ordem na Bíblia, um mandamento, um ensinamento, orientando o proceder de tal forma, faça. Faça, porque não é o teu pai terreno que está falando ali, não é a tua mãe terrena, não é o Zé Mané, é Deus. E quando Deus fala, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, nós precisamos, né, nos submeter, nós precisamos. Então, isso é temor. Isso é temor. Temor é ter esse zelo, é ter esse respeito, essa consideração por Deus, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. A gente vai ver expressões bíblicas, como o caso do profeta Abacuque. Eu gosto muito de uma expressão bíblica que o profeta Abacuque, ele relata o seguinte, que quando ele ouvia a voz de Deus, ele sentia a podridão dos ossos dele. Olha só, quando você está realmente diante de Deus, você olha para dentro de você, você se sente podre, você se sente um lixo, você se sente um nada. Porque tamanha a santidade de Deus, tamanha a glória de Deus. Deus não é como nós. Deus ele é santo, santo, santo. Então, eu acho muito forte essa expressão do profeta Abacuque, né? Isso revela o temor que ele tinha por Deus, né? Então, nós precisamos ter esse temor. Isso é temor. Isso é temor, é ter realmente essa consideração. Quando um pastor, uma autoridade espiritual, alguém está fazendo uma leitura bíblica, no passado ainda existem algumas igrejas que têm o hábito de pedir para que todos fiquem de pé na hora da leitura bíblica, né? Nós, particularmente, entendemos que não necessariamente você precisa ficar de pé na hora da leitura bíblica, porque Deus é o Deus que sonda o coração. Não importa, para Deus não importa a tua postura externa, para Deus o que importa é a tua postura interna. Às vezes uma pessoa está de joelhos na igreja pensando no talão de cheque que ela tem que cobrir na segunda-feira, pensando na fofoca que o vizinho fez para ela, né? E aí a outra pessoa está sentada, mas está conectada, está ligada em Deus. Então a posição externa ela engana muito, ela causa uma questão de aparência, mas Deus é aquele que vê o coração. Então a palavra de Deus vai dizer no Salmo 51, há um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor teu Deus. Então Deus ele olha para o coração humilde, o coração quebrantado, o coração compungido. Isso é que faz a diferença, né? O coração obediente, o coração temente. Então, não necessariamente que eu preciso ficar de pé
para fazer a leitura da Bíblia. O importante para Deus é a minha reverência. Eu estou sentado, mas eu estou prestando atenção. Porque a leitura que está sendo feita é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Por que nós chamamos a Bíblia Sagrada de Palavra de Deus? Porque todos os 66 livros que nós utilizamos, todos eles estão considerados inspirados por Deus, ou respirados por Deus. Né? Então, como ele é inspirado, e isso é tão real que você não encontra nenhuma contradição bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. Isso prova que realmente a Bíblia ela tem aproximadamente 40 escritores que escreveram em épocas totalmente diferentes, sendo de sexo diferente, culturas diferentes, e ainda assim você não encontra nenhuma contradição e você percebe uma harmonia incrível, uma verdadeira perfeição de harmonia entre esses 66 livros. Por quê? Lembrando que no caso da Bíblia Católica existem 5 livros a mais que nós evangélicos não utilizamos, por causa de um concílio que aconteceu na cidade de Trento, na Itália. Coincidentemente nós estamos em Nova Trento, mas na cidade de Trento, né, os descendentes daqui da cidade de Nova Trento são oriundos lá da cidade de Trento, na Itália. E lá onde aconteceu esse concílio, onde a Igreja Católica aderiu a estes livros, que nós consideramos deuterocanônicos. Mas, enfim, seguimos aqui o texto. Então, vocês entenderam o que é temer a Deus? Entenderam, né? Está bem explicado? Então, aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, observa os seus ensinamentos, zela por guardar os seus ensinos e cumprir a sua palavra, essa pessoa ela é mais do que feliz. Ela é mais do que feliz, ela é bem-aventurada. E aí Deus começa a relatar as promessas, algumas promessas para essa pessoa, para essa família, para esse casal que teme a Deus. Primeiro, ele comerá do trabalho das suas mãos e será feliz e irá bem. Uma pessoa que é temente a Deus, que procura andar no seu caminho, ela vai comer do trabalho das suas mãos. Ela vai ser feliz, ela vai se dar bem em tudo que ela faz. Eu gosto muito de um personagem bíblico, eu já citei ele aqui em outras oportunidades, José do Egito. A Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão prosperava. Então, assim na vida do homem que teme a Deus, da mulher que teme a Deus, tudo que ela coloca a mão dá certo. Por quê? Porque ela tem a bênção de Deus sobre aquela vida. Eu hoje, olha só, 2 testemunhos para a glória de Deus. Ontem eu tinha um compromisso, uma reunião com a liderança do ministério aqui em Nova Trento. Eu só consegui atender um único cliente, que eu tinha que passar na casa de um cliente para fazer uma cobrança. Pois naquele único cliente que eu consegui atender, além de eu fazer a cobrança, eu ainda consegui fazer uma venda. Hoje, antes de vir para cá, eu também fui visitar um cliente. Pois esse único cliente que eu visitei, a esposa dele quer comprar alguns produtos meus, ele indicou o meu serviço para mais um colega dele de trabalho que está interessado em comprar um produto que eu vendo, e para um outro colega de trabalho dele que a gente só não fechou negócio na hora, porque eu tinha que vir para cá para o estudo bíblico, porque eu não podia me demorar muito, mas já anotei o telefone da pessoa e vou negociar com ela depois. Então isso a gente vê nisso, para a glória de Deus, a gente vê o quê? A bondade de Deus nos alcançando. Né? Deus ele abençoa o nosso trabalho. Estava conversando com o Júnior agora quando eu cheguei. Ele estava dizendo que ele já tem serviço na fila. Né? O Júnior é pedreiro e tem pessoas aguardando para poder contar com o trabalho dele. Mas isso daí é para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem pessoas que estão desempregadas nesse exato momento. E tem pessoas que estão trabalhando, mas estão trabalhando ali como que andando numa corda bamba. Ela não sabe, a qualquer momento ela pode perder o emprego. É uma instabilidade muito grande. Agora, as pessoas que servem a Deus, que temem a Deus, que andam nos seus caminhos, elas são pessoas que têm paz, elas se sentem seguras, porque elas sabem que existe um Deus que está guardando a vida delas e que prometeu que essas pessoas vão comer do trabalho das suas mãos e serão felizes. E tudo vai dar certo, elas vão ser bem-sucedidas.
Para por aí? É só isso que tem de promessa? Não. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha só que coisa tremenda. Aqui em Nova Trento a gente sabe o que é uma videira, né? Em Nova Trento tem videiras, principalmente naquela região do Vírgula. Não é tanto, né? No interior também, né? Não é tanto, porque hoje Nova Trento compra muito vinho lá de Bento Gonçalves, né? Compra muitos. Tanto o vinho pronto, às vezes eles compram, como a uva. Porém, nós encontramos videiras. E agora imagina uma mulher como uma videira frutífera. Eu não sei se vocês gostam de uva, né? Mas a uva, ela é uma fruta que ela é utilizada para fazer não somente o suco de uva, como o vinho. E o vinho na Bíblia, ele representa a alegria. Ele é um dos símbolos da alegria. O vinho, ele também está falando de unção, está falando de presença de Deus. O que é unção? A unção de Deus é a presença de Deus nas nossas vidas. Então imagina, uma mulher como uma videira frutífera é uma mulher que ela vai ter muita alegria para compartilhar, né? Vai ter muita presença de Deus, vida de Deus, unção de Deus, graça de Deus para compartilhar, porque aqui não está falando que essa mulher vai ser igual uma uva, ela vai ser igual uma videira, ou seja, uma árvore frondosa que vai gerar muitos frutos, né? Então, isso aqui é uma promessa para uma mulher de um homem temente a Deus, que anda no caminho de Deus. Deus vai, se ele ainda não tem essa mulher, mas Deus vai cumprir essa palavra, porque Deus não é homem para mentir. Então Deus vai fazer com que essa mulher se torne exatamente como a Bíblia diz que ela vai se tornar. Uma mulher frutífera, uma videira frutífera, né? E os filhos desse casal serão como plantas de oliveira à roda da sua mesa. A oliveira, ela é uma árvore muito comum lá naquela região de Israel, de Jerusalém, a região onde Jesus Cristo peregrinou durante muito tempo o seu ministério. Então, a oliveira, ela produz a famosa azeitona, e é com a azeitona que se faz o óleo de oliva, né? Então, o óleo de oliva ele é extraído até em são 4 extrações, se não me engano. Tem a primeira prensa, a segunda prensa, a terceira prensa, a quarta prensa. A primeira prensa se faz aquele azeite, o extra virgem, né? Aí depois a segunda prensa é o óleo virgem. Eu não me lembro se é a terceira ou quarta prensa que é utilizado para fazer o sabão do lavandeiro. Então ela tem vários benefícios. E uma característica da oliveira é que é uma árvore que... E o óleo também está falando de unção, o óleo também está falando de presença de Deus. Muito interessante da oliveira é que ela é uma árvore, do contrário, perdão, do contrário do eucalipto, que é uma árvore que suga tudo que se planta perto do eucalipto. A oliveira é o contrário, é uma árvore que ela traz vida para tudo aquilo que está perto. Então, se você plantar qualquer outra árvore perto da oliveira, aquela árvore vai ser beneficiada por causa da oliveira. Agora, tenta raciocinar comigo. Imagina filhos que serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Está falando aqui que serão filhos também que vão produzir presença de Deus, unção de Deus, vida de Deus, e vão ter para repartir isso com muitos, né? Então, olha só quantas promessas. Parou por aí? A Bíblia continua dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, ou seja, desde Jerusalém. Por que nós encontramos na Bíblia tantas passagens se referindo a Sião, se referindo a Jerusalém?
Jerusalém ela é a cidade do rei Davi, ela é considerada a cidade de Deus, né? Jerusalém ela é a mãe de todas as nações da terra. Jerusalém é a mãe da fé cristã. Há quem diga que a mãe da fé cristã é Roma, mas biblicamente a fé cristã tudo começou em Jerusalém. Então Deus é o Deus de Israel, Deus é o Deus de Jerusalém. A palavra de Deus diz que se apegue a minha língua ao paladar se eu me esquecer de Jerusalém. Então, como Jerusalém, Sião, ela é a mãe de todas as nações da terra, tudo começou lá. Vocês sabem que biblicamente Deus é o Deus de Israel, né? Deus escolheu o país de Israel como o objetivo de Deus a escolher o país de Israel era fazer daquele país um modelo para todas as outras nações da terra, para que as pessoas ao olhar para Israel pudessem ver esse povo é diferente. O que eles têm de diferente? O Deus deles, o Deus de Israel, que é chamado também de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, desde Sião o Senhor abençoará, né, esse homem, essa mulher, essa família temente a Deus. E tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Olha só, Deus está prometendo mais uma promessa, que você vai ver com os teus próprios olhos os filhos dos teus filhos. Deus está prometendo aqui o quê? Segurança, proteção, longevidade. Ou seja, se vocês forem pessoas tementes a Deus, e a Gabriela, daqui a pouco, quando ela crescer, ela ficar grávida e ter um bebê, de repente chega uma notícia lá, o médico vem uma notícia que é uma gravidez de risco e que tem 90% de chance de perder o bebê. Biblicamente, vocês não precisam se preocupar, porque a promessa de Deus é que vocês vão ver os filhos dos filhos de vocês. Ou seja, Deus vai guardar aquela gravidez, Deus vai guardar o netinho e vai correr tudo bem. Vocês vão precisar orar, vão precisar exercitar a fé de vocês, mas com certeza Deus é um Deus de promessa. Ele vai honrar a sua palavra e Ele vai fazer com que o netinho nasça e vocês possam ter ele nos braços. Isso aí já aconteceu comigo, sabia? É? Amém. Glória a Deus. Então, meu filho mesmo é prematuro. Teu filho é prematuro? Prematuro. Mas está lá hoje. 6 anos. Glória a Deus. Deus guarda, os nossos filhos. Muitos filhos de pessoas considerados cristãos, ou como a gente costuma dizer, crentes, eu não gosto muito da palavra evangélico, porque biblicamente nós somos filhos. Então Deus nos enxerga como filhos. Deus é Pai e Ele quer que a gente se enxergue, não como um evangélico, não como um católico. Deus quer que a gente se enxergue como um filho. Para Deus não tem muita diferença entre evangélico e católico. Deus lá de cima como Pai, Ele enxerga todos aqueles que creem em Jesus como filhos, e se são filhos, são irmãos. Algo que eu aprendi muito no começo da minha caminhada cristã é que quem determina quem é o irmão não é o outro irmão. Quem determina quem é irmão é o pai. Se eu sou filho do mesmo pai, então nós somos irmãos. Mesmo que você não queira, mesmo que você não me engula, como dizia aquele técnico da seleção brasileira, como é que era o nome dele? Zagallo. O Zagallo, Você vai ter que me engolir. Mesmo que você não me aceite, ainda assim, esta é a verdade. Quem é filho do mesmo pai é irmão. Então, independente de ser católico, de ser evangélico, de ser espírita, somos todos aqueles que creem em Jesus, Somos todos filhos de Deus e como filhos somos todos irmãos. E é assim que Deus nos vê como filhos e devemos nos comportar como irmãos.
Amém? Então, Deus está prometendo aqui que nós vamos ver os filhos dos nossos filhos e ainda veremos a paz sobre Israel. Hoje, essa semana, terminou a festa dos tabernáculos lá em Israel, que é uma festa anual, na qual vem pessoas do mundo inteiro para celebrar essa festa. E Israel hoje, ele não é o mesmo Israel de anos atrás. Israel é um povo que muitas vezes foi sitiado por assírios, por diversos inimigos, os próprios romanos, e aquele povo foi um povo que foi dizimado, dizimado. O próprio Adolf Hitler, da Alemanha, assassinou milhares e milhares de judeus. E isso tudo fruto da desobediência, do tempo que o povo de Israel... O fato do povo de Israel, na verdade, ter rejeitado ao Messias, mas antes mesmo de ter rejeitado o Messias, eles foram muitas vezes desobedientes à palavra de Deus e aos seus mandamentos. E isso trouxe muitas consequências sobre aquele povo. Mas Deus é o Deus de Israel, Deus é o Deus de aliança, como eu falei aqui no começo. Deus continua amando aquele povo, Deus continua tendo uma aliança com aquele povo, e Deus é o Deus que prometeu restaurar aquele povo. Há um tempo atrás, eles estavam todos dispersos e espalhados pelo planeta Terra. E desde 1948, através de uma reunião da ONU e de um voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel voltou a ser nação. Hoje Jerusalém é capital de Israel, e hoje judeus do mundo inteiro estão retornando a Jerusalém, estão retornando a Israel. E está acontecendo algo fantástico nessa cidade, naquele país. Até recentemente eles fizeram um acordo de paz com Emirados Árabes, e se eu não me engano. Então, isso é um cumprimento da promessa bíblica. Deus está trazendo a paz sobre aquele povo que foi dizimado, aquele povo que vivia disperso no planeta Terra, aquele povo que viveu a maior parte da sua vida em guerras. Ele está encontrando paz hoje. Hoje é um lugar bom para se morar. Hoje já aquilo não é mais um deserto. Eles desenvolveram métodos de irrigação. Hoje Israel exporta frutas. Imagina produzir frutas no meio do deserto. E sem falar que, em termos de tecnologia, ele é o país número 1 no mundo hoje em tecnologia de ponta. Muito do que se usa nos nossos computadores e tal, a tecnologia vem de Israel. E eles se encontram cada vez mais, a gente vê esse cumprimento da promessa bíblica. E principalmente nós que fomos tementes a Deus, que guardamos os seus caminhos, nós ficaremos vivos para ver com os nossos olhos essa paz sendo estabelecida em Israel. Amém? Amém. Então, espero que Deus tenha falado com vocês. É tremendo saber que nós servimos um Deus de aliança, um Deus de pactos, um Deus de promessas, um Deus que vela para cumprir a sua palavra, para cumprir os seus princípios, um Deus que está atento àqueles que temem a Ele, àqueles que respeitam a Ele. Existem muitas pessoas brincando de ser cristão, brincando de ser crente, brincando de ser católico, brincando de ser evangélico. Mas Deus é o Deus que tudo vê. Ele sabe, Ele conhece aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que temem a Ele. E estas pessoas, nós vimos aqui promessas maravilhosas. E muitas outras promessas ainda vocês vão conhecer à medida que prosseguir nesse caminho. Amém? Vamos fazer uma oração para depois a gente ter o nosso momento de bate-papo e de conversa. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, pela tua presença nesse ambiente e te pedir, Pai, que verdadeiramente, em nome de Jesus, o Senhor continue aumentando cada vez mais no nosso coração esse temor a Ti, Senhor,
esse temor, esse zelo pela tua palavra, Senhor. Esse temor pelos teus mandamentos, pelos teus princípios, esse temor a ti, Senhor. Que o Senhor continue aumentando cada vez mais esse temor no nosso coração. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos dê essa capacidade, essa bênção de poder não somente aprender dos teus princípios, da tua lei, da tua palavra, dos teus ensinamentos, mas de praticar, Senhor. Que possamos aprender e praticar e perseverar nos teus caminhos até o fim, para que assim possamos, ó Pai, através daquilo que Jesus conquistou para nós ali na cruz, usufruir de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.